Olá, então hoje eu vou trazer esse boneco do gênero para nós diferenciarmos alguns aspectos importantes da sexualidade das pessoas. Então, quatro aspectos podem ser diferenciados. O primeiro deles, o mais conhecido, pelo menos pelos profissionais de saúde, é o sexo biológico, que é feminino, masculino ou ambíguo, também chamado de intersexual, que é uma genitália que não pode ser definida como masculina ou feminina. E assim é, caracteriza essas pessoas que são chamadas de intersexo. Então, esse é o primeiro aspecto. Aqui no boneco de gênero, ele é representado por esse símbolo na genitália. O segundo aspecto importante de diferenciarmos do sexo biológico é a identidade de gênero, que é como a pessoa se reconhece no próprio gênero. Então, tem pessoas que nascem com a genitália feminina e se reconhecem como mulher, assim como existem homens que nascem com a genitália masculina e também se reconhecem como homens. Então, essas pessoas são chamadas cisgênero. Mas existem as pessoas transgênero, que elas não se reconhecem de acordo com o sexo biológico. Então, transgêneros são pessoas que não se reconhecem no sexo de nascimento. Então, por exemplo, uma genitália masculina, mas a pessoa não se reconhece como homem, e assim ela é um transgênero. Então, a visão mais aceita hoje é a não binária, ou seja, a pessoa pode se reconhecer como homem, como mulher, mas não necessariamente existe só essas duas possibilidades da pessoa se reconhecer. Algumas pessoas hoje não se reconhecem nem como homens e nem como mulheres, e isso é o que nós chamamos de não binarismo, que já é descrito tanto no manual, no DSM, que é o Manual de Transtornos Mentais da Associação Psiquiátrica Americana, como também na CID-11, que foi lançada em 2018 e passará a vigorar de fato em 2022. Então, esse é um outro aspecto. Então, sexo biológico é diferente de identidade de gênero. Podem ser concordantes ou não. Um terceiro, então, a identidade de gênero é reconhecida aqui como o cérebro, a forma como a pessoa se vê. Nós temos ainda a orientação sexual, que aqui está representado no coração, que é como a pessoa, é por quem a pessoa se sente atraído. Então, a pessoa pode ser heterossexual, se ela se atrai por pessoas do gênero oposto, ela pode ser homossexual, se ela se atrai por pessoas do mesmo gênero, ela pode ser ainda bissexual, quando ela se atrai por ambos os gêneros, ela pode ser pansexual, que é um termo usado para aquela pessoa que se sente atraído por pessoas, independente de ser homossexual, heterossexual, bissexual ou mesmo cisgêneros ou transgêneros. Ou seja, ela se atrai por qualquer pessoa sem nenhuma distinção. E o assexual é aquela pessoa que não sente atração sexual ou desejo sexual por ninguém, ou pelo menos não tem um desejo sexual suficiente para ter relações sexuais. É o termo que nós conhecemos como assexual. E além desses três, a identidade de gênero, sexo biológico e a orientação sexual, nós temos a expressão de gênero, que é representada aqui no boneco como essa linha pontilhada. E o que é a expressão de gênero? É a forma como as pessoas veem aquela pessoa. Então, pode ser a forma como ela se veste, como ela age. Então, são aquelas pessoas que aparentam ser mais de um perfil mais masculino ou feminino. Ou seja, a forma como a pessoa se mostra para a sociedade, se mostra para as outras pessoas em relação ao vestuário, a forma de falar, a forma de agir, as expressões. Então, se é mais compatível com o masculino, com o feminino ou com o andrógeno, quando não é de nenhum dos dois ou os dois, quando não dá para definir bem como a pessoa se expressa. Então, a expressão do gênero não fala nada a respeito de orientação sexual nem de identidade de gênero. Esses quatro componentes, eles podem estar totalmente diferenciados. Então, não é porque uma pessoa tem uma expressão, uma mulher tem uma expressão de gênero mais masculinizada, que ela necessariamente vai ser lésbica ou vai ser um homem trans, por exemplo. Então, pode haver uma associação entre esses aspectos, mas também eles podem não ter nada a ver, e por isso é muito difícil que nós
olhemos para uma pessoa e já consigamos definir a sua orientação sexual, a sua identidade de gênero. Não é tão simples assim, porque às vezes o que nós vemos não condiz com a orientação sexual ou com a identidade de gênero daquela pessoa. Bom, eu espero ter tornado as coisas mais claras. É muito importante essa diferenciação, porque a gente sabe que pessoas que não fazem parte da norma mais vigente, né, da heterossexualidade, que não são heterossexuais, que não são cisgêneros, muitas vezes sofrem preconceito, e o preconceito também vem da falta de conhecimento sobre esses vários aspectos. E lembrando que esses aspectos, no caso, a orientação sexual, a identidade de gênero, não são uma escolha, né? Eles são manifestações da sexualidade, mas a pessoa não escolhe ser homossexual, bissexual ou transgênero. E eu espero ter deixado mais claro e sempre me coloco à disposição para perguntas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.